Ontem eu recebi a triste notícia que uma amiga minha, que há muito tempo eu não via, que eu estava sem contato, faleceu na pandemia, mas não de Covid. Ela teve uma depressão e aí teve um ataque do coração e faleceu. E aquilo ali, eu fiquei pensando sobre aquilo, e o artigo é inspirado, né, nessa situação. A verdade é que a gente tem, quando eu olho para as pessoas, eu encontro pessoas, eu vejo que tem pessoas que, por algum motivo, elas têm um bem-estar continuado, vamos chamar dessa forma, é assim que a gente tem trabalhado na escola. A pessoa tem um bem-estar continuado em que o ambiente influencia pouco no seu bem-estar continuado. Nós estamos falando aqui, esse artigo é no campo da inovação pessoal. Então, a pessoa tem, de alguma forma, uma relação, e olha só, uma relação com a felicidade, ela está se relacionando com a felicidade e ela está conseguindo, de alguma forma, não deixar que os fatos que estão acontecendo no ambiente interfiram no seu bem-estar continuado. Aí você vai dizer, então o que você está sugerindo, Nepu, é que a pessoa seja uma pessoa alienada. Não, eu acho que eu já trabalhei com esses dois conceitos aqui, né? Isso não está no artigo, mas eu já trabalhei com esses dois conceitos. Existe a alienação saudável e a alienação tóxica. A alienação tóxica é aquela que você ignora o ambiente. Você não pode ignorar o ambiente. Você não pode fingir que o ambiente não existe. O que você tem que fazer na alienação saudável é ter uma relação mais adequada com os fatos que vão acontecendo. Então você pega, né, diversos autores que durante a Segunda Guerra tiveram a sua produção, continuaram fazendo a sua produção. Né? O Einstein, por exemplo, nesse processo, o Mises, o Hayek, eles continuaram fazendo a produção, se preocupavam com o que estava acontecendo, mas continuaram fazendo as suas coisas. Conseguiram estabelecer uma relação mais adequada com uma coisa que estava acontecendo. Aquilo que estava acontecendo não impediu que eles fizessem o seu trabalho. Então, o que acontece? Aí você vai analisar que, e eu tenho assim algumas pessoas que eu conheço, né, que se preocupam muito com o tempo. Amanhã vai chover, amanhã não vai chover, amanhã é isso, amanhã é aquilo, amanhã vai fazer frio. A pessoa está muito preocupada com o ambiente. Isso é um sintoma claro de problema com a sua relação com a felicidade. Nós temos aqui na escola, a gente chegou aqui na escola, né, conceituou na inovação pessoal dois tipos de felicidade. A felicidade conjuntural, que é a alegria, são as alegrias de curto prazo, ok, maravilha, temos que ter, e a felicidade estrutural, que são, né, que a felicidade estrutural são os legados de longo prazo. E aí, quando a gente vai refletir sobre isso, a gente vai dizer, e aí eu coloquei aqui no artigo, que a gente pode ter duas preocupações. Da mesma maneira que a gente fala de alienação, a relação próxima, né? A preocupação saudável e a preocupação tóxica. A saudável, analisar o cenário e ter uma atitude proativa, impedindo que ele interfira no nosso bem-estar continuado. Ok, está acontecendo isso, pandemia, está acontecendo a pandemia, ok, papapá, papá, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me proteger, o que eu posso ajudar? Ok, mas como é que eu continuo tocando a minha vida, como é que eu continuo tocando os meus projetos, como é que eu continuo tocando, né, os projetos que são de longo prazo. O que é uma preocupação tóxica? Ao analisar o cenário, não ter uma atitude proativa, deixando que o ambiente interfira
no nosso bem-estar continuado. Aí, de repente, eu me deprimo porque teve um terremoto num lugar distante. Então, qualquer coisa que acontece no ambiente acaba sendo uma justificativa para a minha dificuldade de lidar com a minha felicidade estrutural, com o meu bem-estar continuado. Então, aí você tem uma espécie assim de um bom humor. Eu criei uma frase aqui que eu dei um destaque na frase, que é a seguinte, né? Se preocupar demais com aquilo que você não pode controlar é um claro sinal de que algo não vai bem na sua vida. A gente não pode terceirizar o nosso bom humor. E é isso que acaba acontecendo. A gente acaba terceirizando. Fiz uma frase aqui no final que eu gostei, que é importante não colocar o seu bem-estar em coisas incontroláveis, pois você vai terceirizar o seu humor. E, na verdade, o que a gente está trabalhando aqui, e eu diria para vocês que o grande pulo do gato do bem viver, da arte de bem viver, é essa relação que a gente vai ter que estabelecer entre três fatores. Se você for ler esses livros de inovação pessoal, no fundo, a grande questão filosófica que a gente tem é essa. O que eu posso mudar e o que eu não posso modificar? É uma relação entre três forças, três coisas que nós temos. A impotência, quando eu entro num processo de que eu não posso mudar nada, e aí você deprime. A onipotência, que dentro aí do campo da psicologia, né, e da psiquiatria se chama da mania, eu posso tudo. A impotência, não posso nada, depressão. Eu posso tudo, mania. E o bipolar é aquele cara que varia entre eu posso tudo e não posso nada. E todo o trabalho terapêutico, eu acredito que todo o trabalho terapêutico é justamente apostar na potência. Conseguir identificar a impotência e a onipotência e atuar no meio desse caminho. É uma arte progressiva. E a referência é de cada um. Entender aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. E aí, então, a gente vê situações como essa, de uma pessoa diante da pandemia falecer, não de Covid, mas de ataque cardíaco, porque ficou deprimida. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano. A 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?